Para começarmos, vamos lá, fala um pouquinho sobre você. Quem é o Júnior? Vamos lá. O Júnior é natural de Pernambuco, Olinda, né? Que veio para São Paulo com uns 18 para 19 anos, né? E veio tentar a vida aqui em São Paulo, e porque onde eu morava, lá no Recife, não tinha oportunidade de emprego, né? Então, aqui em São Paulo foi que abriu as portas para mim, né? E eu comecei a trabalhar em alguns segmentos, algumas áreas né, como mercado, estoquista, enfim, né? E sou muito grato às oportunidades e às empresas que eu trabalhei aqui em São Paulo. Como que surgiu a confeitaria na sua vida? Isso é bem bacana, porque isso é o que eu sempre falo nas minhas aulas, que foi por conta da minha filha, que na época seria a caçula, né, a Heloísa. Eu trabalhava numa transportadora, né, eu era a assistente de financeiro, e aí trabalhei lá, só que eu sempre gostei de cozinhar, né? Então, assim, a única receita que eu sabia fazer era que era meu carro-chefe, que era o empadão, né? Que é a receita da minha mãe. E foi ali. Então, os meus amigos, nossa, você tá no lugar errado. Então, ali eu resolvi, né? Eu fui para umas férias no Recife quando eu voltei, né? Na época eu era casado. E aí eu peguei e falei, poxa, né? A mãe dela falou, por que você não faz o chá de bebê da Heloísa? Eu falei, verdade, né? E eu resolvi fazer. E aí eu fui com a cara e a coragem, só sabia fazer um empadão. E aí eu fiz tal, e aí fiz um bolo e assim, e ao receber os meus convidados, os meus amigos que estavam presentes naquele momento, eu tive a certeza que, poxa, realmente eu estou no lugar errado, que realmente, mesmo sem experiência na confeitaria, eu desenrolei, eu fiz um trabalho bacana. Então chegou um tempo, estava passando em transição de venda a empresa, e eu peguei, eles me desligaram, né? Me desligou. Eu comecei a fazer, me organizei financeiramente, comecei a fazer cursos, né? De confeitaria, de decoração de bolo, enfim. Só que naquele momento não estava dando para sustentar a minha família, né? Com os cursos, até porque eu não tinha experiência. E aí depois, aí eu falei, poxa, tem que procurar trabalho. E aí eu voltei para o mercado de trabalho novamente, aí trabalhei em outra área. E aí surgiu, foi onde eu conheci meu professor, comecei a acompanhá-lo nas redes sociais, nas aulas, acompanhando ele e tal. E depois de um tempo, ele me convidou, né, para auxiliar nas aulas. E eu fui, sabe? Mas eu falo para todo mundo que assim, eu caí de paraquedas, digamos assim, para dar aula, porque eu não me planejei para dar aula. Aconteceu. E aí eu fui lá, tal, ele me indicou numa loja, eu peguei e fui fazer o empadão da minha mãe. Ela foi o motivo de tudo, né? E minha filha também. Comecei. Aí eu falei, poxa, tá, mas e agora? Gostei, né? As pessoas que estavam presentes. E aí, eu fiquei nervoso, pensando, nossa, parece que você já dá aula há muito tempo, tal. E aí eu peguei e falei, poxa, legal, mas e aí? Vou ficar ensinando somente empadão? Empada? Não vai ser legal. E aí eu comecei a fazer curso e fazer alguns testes com outras receitas, né? Eu comecei a fazer, aí nesse início meu, eu não tinha parceria, né, com nenhuma empresa, e é tipo assim, minha aula era particular, né? Então eu cobrava um valor por aluno, né? E aí eu fui começando a engatinhar, dar um passo de cada vez, né? Até que chegou o momento de surgir as oportunidades da empresa. Você sentiu que foi tipo um chamado para você, Júnior? Isso. Com certeza. Eu costumo falar, meu amigo, que assim, nada é por acaso. Eu já tinha o dom de trabalhar com cozinha, né? Eu amo tudo que envolve cozinha. É o que você gosta de fazer. Eu amo tudo. Desde um arroz, um feijão, uma carne, um frango, um bife. Eu amo tudo que envolve cozinha. Eu tô dentro. Então, eu costumo falar o seguinte, que eu já tinha o dom e estava só esperando o momento certo, que foi a chegada da minha filha, a Heloísa, tá? E aí foi onde tudo mudou. Graças a Heloísa. Exatamente. Você lembra qual foi o seu primeiro doce que você inventou? Hum, eu acho que primeiro doce, foi o bolo de rolo. Bolo de rolo. É, o famoso. Percebeu que você poderia transformar tudo isso em profissão. Eu acredito que foi quando surgiu essa oportunidade, né? Que meu professor indicou e falou, ó, dá uma oportunidade. Eu peguei e fui, né? E ali foi onde eu fiz, mas eu não sabia se ia dar certo ainda, né? Uhum. Então eu fui com a cara e a coragem e graças a Deus deu tudo certo. Júnior, quem te incentivou no começo?
Eu mesmo. Eu me considero um cara muito esforçado, determinado e muito perseverante, sabe, meu amigo? Então, assim, sempre tem família, tal, mas assim, eu acho que você tem que ser sempre o incentivador. Você tem que ser a pessoa que vai estar ali motivada a realizar os seus sonhos e seu objetivo. Inclusive, até ontem, né, Júnior, eu mandei essa pergunta para você, aí o Júnior, ele não queria falar, mas eu já vou falar, Olha só. porque foi uma inspiração e é verdade. Eu falei para ele, Júnior, antes da gente ser fã das outras pessoas, a gente tem que ser fã de nós mesmos. O Júnior, ele falou assim, ó, parceiro, se você puder pular essa pergunta, porque não teve ninguém para me incentivar. Eu falei, teve? Lógico que teve. Aí ele perguntou para mim, quem? Aí eu falei, você. Aí ele falou assim: é mesmo, né? Falei, então, você só tá chegando onde você tá chegando, não é chegou ainda, ele tá chegando, porque ele. Olha o que ele já passou lá no começo. Que eu falo, o cara que mora em Barueri, a gente se conheceu numa loja lá no Tremembé. E a gente pegou uma amizade. Eu não imaginava que o Júnior morava, tipo, em Barueri. Olha a longura. Tipo, eu moro lá na Zona Norte, lá no Tremembé. E ele em Barueri. Mas olha o esforço que esse cara faz pra pegar os seus produtos pra vender na loja. Então, o cara é muito bom no que faz. Qual foi a maior dificuldade nos seus primeiros anos na confeitaria? Ah, quando surgiu, né, eu falei, poxa, é isso que eu quero para mim, a confeitaria. O meu intuito era, tipo, começar com a decoração de. Até então, meu princípio era fazer para vender, para viver da confeitaria. Só que assim, como eu falei, eu não ia conseguir, né? Eu tinha muito o que aprender. Ainda tenho muito o que aprender ainda, tá? Mas assim, eu parei muito, tive que fazer muito curso para adquirir, porque o meu intuito era fazer os doces, aprender a Sim. decorar bolo, e tal. Aí quando a pessoa encomendasse comigo, aí tudo bem. Aí eu também queria entrar na parte de salgado. Ah, não, porque quando a pessoa encomendar o bolo, encomenda o doce, o brigadeiro comigo, e aí já pega o salgado também. Aí, assim, eu procurei dar etapas, né? Porque às vezes você quer fazer tudo ao mesmo tempo e não consegue fazer nada. Ah, Então, um passo de cada vez. É tendência agora no meu bolo mais viral que tá tendo aí na internet, que é o bolo pudim, né? E eu fiz a minha versão, né? E meu, ficou muito bom. ficou lindo, né? Ficou. Ficou assim uma coisa bem pudizada mesmo, um negócio Perfeito, né? E a panelona de brigadeiro que ele fez esses dias também, né, Júnior? 11 quilos de Nossa, brigadeiro. eu vi. Júnior, qual foi o momento em que você percebeu que estava ficando conhecido? Ah, Ah, eu foi, posso dizer a primeira, pode. pela simpatia. Porque assim, eu agradeço, meu amigo. Que assim, eu acredito que foi quando surgiu a primeira oportunidade de parceria. Acho que aí foi quando as pessoas começaram a conhecer o Júnior, né? Porque até então, só pessoas locais, né, das regiões que eu atendia, né, é que conhecia o Júnior. Mas agora, tipo, falando na grande São Paulo, né, os quatro cantos aí, todo mundo, eu tenho um aluno em qualquer lugar aqui do Pátio até na Baixada Santista eu também tenho minha turminha lá, meus alunos e alunas. Júnior, do começo da sua carreira na confeitaria até agora, o que mudou e o que você pretende mudar? Mudou muita coisa. Primeiro ponto, quando eu entrei na confeitaria, e aí eu comecei a dar aula, aí assim, eu fazia aulas particulares, né? Então eu cobrava um valor, tal, ok. Só que assim, o meu pensamento era conseguir oportunidades, parcerias, né, para que eu ajudasse aquelas alunas e alunos que desembolsavam dinheiro para assistir minha aula e ajudar ela de certa forma. Porque pense, às vezes tem alunos e alunas que não têm a condução para chegar num curso. E às vezes o curso é o dia inteiro, poxa, às vezes não tem a alimentação também. Então, meu intuito sempre foi de conseguir uma oportunidade de parceria, porque eu não iria cobrar aquele valor, e aquele valor poderia ser revertido de alguma forma para minhas alunas e alunos, sabe? Tipo, comprar uma espátula, comprar um ingrediente, para fazer aquela receita que eu fui ensinar, né? Então, assim, aí depois que surgiu a oportunidade, né, de entrar numa das empresas que eu tenho parte, eu já estou já há 3 anos com ela, né, é, foi que as coisas começaram a mudar. Mas até então eu dava aula, e aí, como eu trabalhava CLT, eu marcava as aulas nas folgas. Então, tipo, eu não tinha folga. Eu marcava folga, mas assim, eu estava
muito animado, eu tava muito empolgado, eu tava feliz com aquilo. Como eu te falei no começo, Silvio, eu não me planejei para dar aula. Aconteceu. E aí eu aproveitei a oportunidade, né? Aproveitei a oportunidade e fui, né? Meu professor pegou e falou, ó, vai lá, meu filho. Vai que o Vai, caminho é seu. vai. E aí eu sou grato a ele até hoje. Tanto que eu vou dar aula esse mês eu vou dar aula no espaço dele, tá? E é o meu mestre, né? E aí, o que que acontece? Então, eu peguei e fiquei. Eu falei, poxa, tá, não consigo sair ainda do CLT porque as aulas que eu tô dando, eu não ia conseguir pagar minhas contas, né? Então, na época, eu tinha 2 filhos, né? Era casado, tal. Sim, Então, não dava. A conta não ia fechar. Mas o meu intuito, minha determinação, a minha vontade era viver e me manter e manter a minha família da confeitaria. sim. Então, assim, demorou muito tempo. Aí bateu desânimo, bateu um monte de coisa, meu amigo, bateu um monte de coisa. Mas, assim, às vezes, eu sempre falo em aula que, assim, às vezes a gente demora para entender, né, que não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. É verdade. Eu demorei muito para entender isso. Ah, e vamos falar aí que estou mais ou menos aí quase 10 anos na confeitaria, e para sair e ficar na fase que eu estou nesse momento, foi um chãozinho. É que nem você falando agora desse assunto, é a mesma coisa com o pod. O pessoal olhou pra minha cara e ele falou, olhar pra minha cara e falou assim, pô, se você não vai fazer o podcast, você não vai começar. Eu fui na loja esses dias, o pessoal falou assim, meu, a gente tá querendo o podcast. Eu falei, eu tô vendo, gente, porque não é uma coisa que é do dia pra noite isso, né? Sim, É uma coisa que a gente tem que planejar, mas assim, com calma, porque você tem que saber o que você vai falar, que nem eu falo, né? Podcast não é bagunça. Podcast é uma coisa que você tá entrevistando a pessoa porque você tem que ter o prazer de entrevistar a pessoa. E eu já exatamente. fazia isso com o Júnior na loja, né, Júnior? Isso. Foi 2 entrevistas que a gente fez na loja? Só foi uma só. Foi uma. A Foi gente uma. ia fazer 2, mas aí Mas não não deu deu certo. certo porque eu também não faço mais parte da loja. Mas quando eu saí, que eu fiz uma entrevista com o Júnior, dentro de mim, eu até mandei mensagem pro Júnior, eu falei assim, Júnior, quando eu montei meu podcast, quando eu comecei com essa história de podcast, me veio você na cabeça, porque eu falei, eu vou fazer melhor do que eu fiz aquele dia. Exatamente. Eu quero saber mais sobre você. Tá? Como ele fez a massa, bateu o bolo e assou pra ser o que é hoje. É isso. Júnior, assim, curiosidades e tendências na sua confeitaria. O que está em alta na sua confeitaria hoje, atualmente? Na confeitaria, tá muito em alta as famosas aí, bolo e fatia, né? E o mais viral de todos, né, que a gente comentou já, que é o bolo pudim, né? Que hoje eu fiz o meu digno de passagem, assim, gente, ficou simplesmente impecável. A equipe aqui tá com vontade, viu, Júnior? Você devia ter trazido. Então, cara, tô devendo, tô devendo pra vocês. Júnior, existe alguma moda que você acredita que veio pra ficar? Ah, é que assim, ó, a moda eu não posso falar, não posso afirmar, sabe, Silvio? Mas assim, as tendências sim. Entra ano, sai ano, tem novas tendências. Uma tendência recente, vamos comentar, agora aquele cheesecake, né? Tipo, é um Ah, bolo em formato de hambúrguer, né? Então tá meio que viralizando aí na internet, nas redes sociais e tal, né? Tem as famosas fatias bolos em fatias, né? Que o pessoal tá fazendo aquele festival de bolo fatia. Então, eu acredito que as tendências desse ano tá sendo essa, principalmente o bolo em fatia e o de pudim, que tá sendo o carro-chefe. Júnior, o maior erro de quem está começando agora. Muito boa pergunta, meu amigo. Bora lá. Primeiro erro, o erro que eu acho assim, e tudo que a gente vai conversar aqui hoje é o que eu passo nas minhas aulas, tá? Saber e querer saber quanto vai ganhar antes de antes do cliente experimentar o seu doce, o seu bolo, o seu salgado. Então, antes de mais nada, eu tenho que procurar aquele produto que vai ser meu carro-chefe. Ou se eu já tenho aquele produto que quem come fala, o seu é melhor do que o de todo mundo, você é o melhor do que qualquer confeitaria de alto padrão, é isso, sabe? E não é você, tipo, se gabando, né, Júnior? É você Não, explicando pra pessoa, porque a situação mesmo de um chantilly, você teve que ir onde eu estava trabalhando pra falar, ó, pessoal, o chantilly tem que dar o tempo certo, não pode dar calor. isso. Eu lembro dessas palavras até hoje, porque eu falei, Exatamente. Júnior, o pessoal tá na minha orelha e eu vendi o chantilly, né, pra empresa que o Júnior representa. Aí eu falei assim, o pessoal tá meio que reclamando.
Aí o Júnior falou, mas é porque o pessoal não está sabendo fazer o tempo. Eu falei, Júnior, então vamos fazer um vídeo, você explica e a gente vai mostrando uma por uma. Isso, E deu certo. com Foi uma certeza. coisa que o Júnior explicou, deu a aula e o pessoal começou a acertar. E assim, Júnior, o que mais te emociona na confeitaria? Sem dúvida, serei sempre grato à minha filha, sempre, mas é o fato de ter realizado esse sonho de viver e me manter da confeitaria. Acho que isso é algo que, e chegar onde eu cheguei. Então, quando eu olho para trás e vejo o quanto eu passei, ainda passo, tá? Mas assim, foram muitas lutas, foram muitos desânimos, foi muito de desmotivação, sabe? Para chegar onde eu estou hoje, entendeu? E aí, assim, quando eu faço um doce, um bolo, um salgado, meu amigo, que eu vejo e eu falo, às vezes eu pego e falo, levanto a mão e agradeço. Obrigado, meu pai. Obrigado, porque, tipo assim, para quem fazia um bolo solado, foi no chá de bebê da Heloísa, os bolos que eu faço hoje, as massas, sabe? O feedback das minhas alunas e alunos, né? Porque, assim, a confeitaria ou você ama ou você odeia, não tem meio É verdade. termo. E eu transpareço. Não adianta você falar, eu amo a confeitaria, mas você tá falando, mas não tá. A sua fisionomia não tá conduzindo com aquilo que você tá dizendo, Não adianta né? você fazer um produto e não representar o produto, né? Fazer todo mundo faz, mas você representar. Quando você fazer um bolo, meu amigo, você tem que colocar o sentimento. Se você não estiver bem, que já aconteceu comigo, eu falo por experiência, hoje eu posso afirmar isso. Se você não tá bem, eu nem vou pra cozinha. Porque aquele sentimento que eu estou, seja de estresse, desânimo, enfim, alguma coisa pessoal, vai passar pro o que você tá fazendo ali, Né? entendeu? E não é legal. Júnior, e como que é dar aula assim para milhares de pessoas? Teve Ah, alguma aula sua virtual que você deu ou não ainda? Você pretende? a aula online eu ainda não Isso. cheguei a fazer, muita gente pede, porque assim, além de eu atender as principais lojas de São Paulo, tá? Da Grande São Paulo, né? As melhores, bem dizer. E assim, online o pessoal me pede, mas eu não cheguei a fazer por conta de espaço, às vezes o local onde eu moro faz muito barulho, então não dá para fazer, né? Não é Tem que ser um negócio. acessível. Exatamente. Mas assim, nossa, é muito gratificante, né? Às vezes eu, tipo assim, eu tô com você aqui, batendo um papo e tal, às vezes possa ser que eu fique mais nervoso aqui, mas não fico nervoso com uma sala com 50 pessoas, que foi o caso, uma sala de 55 alunas, É, né? Eu não fico nervoso. Mas às vezes aqui, bate aquele nervosismo e é. tal, né? Dá um desespero um Dá. pouquinho, né, Júnior? Então, é que nem eu. Para começar, isso aqui foi um pouquinho É, demorado, porque eu fazia monetamente, né? Eu ia na casa das pessoas, eu ia no serviço. O Júnior tá de prova, fazia sim. muito isso na loja. E para mim fazer isso aqui hoje, começar num estúdio, é um pouquinho de nervoso, mas a gente releva. Acredito que a gente tá saindo bem, eu acho. Qual foi o aluno que te marcou, Júnior? Assim, pode ser de emoção, um aluno que você se viu nele, que você falou assim, poxa, esse cara tá começando igual eu vou dar esses passos para ele não se perder, para ele se enganjar. Olha, Silvio, assim, eu tive vários, mas assim, é, ainda não me apareceu. Não? Não. Olha que eu já estou um bom tempo aí É, dando aula, fazendo coisa, mas assim, ainda não me apareceu esse ou essa pessoa, né? Que tipo assim, poxa, só tem potencial, tal. Todos têm potencial, sim, mas tem aqueles e aquelas que que têm te mais marca, facilidade, né? exatamente, que tem mais facilidade de, de, de pegar, seja qual for a receita. Qual foi o trabalho mais desafiador da sua carreira? Ah, foi um primeiro bolo de casamento, meu amigo. Ali, Jura? oxe, uma Não é menina. aquele de 3 andares, o pessoal fala. Então, eu fiz de É esse? três. Não. Olha, esse aí foi o mais desafiador. Eu não sabia. Aí, né, eu tava engateando ainda. Tava fazendo uns cursos, por incrível que pareça, com o meu professor na escola dele na época, né, que é lá na Vila Mariana. E aí eu falei, mestre, eu tenho um bolo para fazer assim, assim, assado, tal. E eu falei, não, fique em paz que eu vou te ajudar. Aí eu fiz um curso, graças a Deus, o curso que eu estava fazendo, né, era de uma empresa top, que ele era coordenador. E aí eu peguei, aprendi algumas técnicas que eu consegui aplicar nesse bolo, tá? E depois eu falei, olha, mestre, isso aqui, ó, tal, 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 tal.
Aí eu falei, não, você vai fazer assim, 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 assado. Aí eu fiz. Com nervosismo, com medo, meu amigo, com a cara e coragem, mas eu fiz o bolo. Então, assim, esse foi o primeiro bolo mais desafiador que eu fiz. O bolo que você fez, não Foi. acredito. É, Tá porque assim, acontecendo. quando o pessoal fala em bolo de andar, gente, tem que montar no local. Então, assim, era a primeira vez que eu ia fazer um bolo de andar, era a primeira vez que eu ia fazer bolo de casamento, era a minha primeira vez de tudo. Imagine o nervosismo, né? Se o bolo ia desabar, se ia derrubar, enfim. Júnior, qual a tendência que você acredita que ainda veremos nos próximos anos? Bom, já foi o seu bolo de rolo, também já foi esse bolo de pudim seu, que agora é a tendência geral que você falou. E um outro que você poderia citar que pode ser mais forte aí. Eu acho que assim, ó, eu tava vendo ontem nas redes sociais, no Instagram, e tá pra voltar, né? Foi tendência aí num determinado tempo, que foi o morango do amor. Tá pra Hum, voltar Dá pra novamente. voltar? Tá pra Nossa, quando voltar. estourou isso aí, pelo amor de Deus, gente. Teve muita gente que ganhou dinheiro nisso daí, viu? Porra! Só com esse morango aí, viu? Nossa, na loja que eu trabalhava, era o corante vermelho, Zero. zerou. Era, a gente tinha de caixas e caixas, assim, né? A Cristina aí tá de prova, que ela já sabe. Zerou. O pessoal só faltou batendo em nós, mas tudo bem, conseguimos. É. Mas você acha que essa tendência tá pra voltar? Tá pra voltar de novo. Até porque tá vindo festa junina, né, meu amigo? Então, a maçã do amor, aí vão fazer o morango também de Tem novo. até maracujá agora, E né? fizeram maracujá. É que assim, a confeitaria, ela tá sempre em inovação. Basta uma pessoa criar algo diferente, ou, tipo assim, que vai ser diferente, que ninguém imaginou ainda. Nossa, viraliza rapidinho. É que falam, né? Uma vez foi um confeiteiro também falou pra mim que a confeitaria ela não é só umas costas. Ela é braço, perna, cabeça e ela vai embora, né? Vai. Vai É embora. isso aí. Júnior, o seu público é exigente? Já teve aquela pessoa que você pegou que você falou, putz, grila, não pego mais. Ó, assim, a gente tem todo tipo de pessoas, né? E assim, quando a gente fala de dar aula, a gente tem que ter o máximo de paciência, porque tem pessoas que pegam com facilidade, tem pessoas que não. E tem aquelas pessoas que quer meio que te constranger, né? E aí você tem que saber se lidar com essa tipo de situação, né? Então, assim, sempre aparece, não, mas aí a gente procura contornar, tal, conversar, mas sempre tem um aluno ou aluna que, tipo assim, faz umas perguntas ou pergunta algo que, tipo assim, fala, nossa, mas como eu estudo muito, tá, sempre estou antenado aí nas tendências, a gente procura se sair aí de algumas situações, entendeu? É. Como você cria suas novas receitas? Eu me considero diferenciado. Por quê? Porque tem pessoas que ou é muito bom no brownie, ou é muito bom no brigadeiro, ou é muito bom no cookies. Aí, os três a pessoa não consegue. Ou até consegue. Mas pegar esses três e mais, esfirra, coxinha, risoles, bauru, não consegue. Então eu consigo transitar pela confeitaria com uma facilidade, com uma naturalidade, né? Então eu vejo sempre, tipo, o quê? Eu sei que o pessoal, assim, tem pessoas exigentes, sim, mas eu tenho um público que, assim, tudo que eu faço, dependendo do que é diferente, gosta. Então eu vou ter um público sempre. Então, tipo assim, desde uma esfirra aberta até um bolo pudim. Dá pra dar uma inventada. Não, eu consigo transitar e tenho essa facilidade. Então, eu domino a confeitaria, seja doce, seja salgada, né? Hum, Então, assim, eu gosto muito de testar receitas diferentes. Por quê? Porque, assim, a pessoa já sabe fazer o básico. Mas será que ela sabe fazer algum diferente? Tipo, o meu bolo de hoje, né? O bolo pudim. Geralmente, a pessoa tá fazendo uma camada de pudim e uma camada de doce de leite. Eu não. Ué, se é bolo pudim? Vamos colocar pudim. Então, o que é que eu fiz? Duas camadas de pudim. Então, eu procuro receitas diferentes que eu sei que o pessoal vai gostar. É, Entendeu? é bom que você já dá aquela diferenciada, né? Exatamente. O meu lema de vida é: seja diferencial. É, isso é bom, porque você não fica só, vamos supor, monotônio num lugar só. Você Exatamente. faz vários lugares ali, né? Isso. Júnior, continuando nesse assunto, você, como professor, o que mais te emociona nos seus alunos e alunas? Porque eu vejo que você não tem. A primeira vez que eu fui numa aula não foi sua, tá? Foi de uma professora lá na Malu também. Uhum. E o pessoal olhou pra mim porque eu era o único homem do grupo. Não tinha um homem, Só tinha só mulher. tinha mulher. Aí eu fiquei olhando porque eu achei que era diferenciado pros dois, né? E agora não, agora no seu público eu vejo que tem homem e tem mulher. Tem.
Como é isso pra você? A maioria, o público sempre vai ser mulher. Sim. São raras as minhas aulas que vai ter um homem, né, ou dois ou três, mas sempre tem um ou outro. Mas a grande maioria é mulher. Então, assim, tem muita gente que, assim, eu não tenho problema em relação a isso, Não, né? sim, sim. Eu não tenho problema nenhum. Então, assim, eu costumo falar que, assim, eu estou ali para tirar todas as dúvidas. Às vezes as dúvidas não vão aparecer naquele momento, entendeu? Vai aparecer depois. Então, tem minha rede social, tem meu WhatsApp, quem já me segue ou quiser o contato, e eu vou estar sanando as dúvidas. Mas é muito tranquilo em relação a isso, tá? Mas a grande maioria é sempre mulher. É É mulher. raramente, tipo assim, se eu dou 15 aulas no mês, se vai em uma aula um homem ou dois ou três, é muito. E o que te emociona Ah, esse público assim? é o fato de estar ensinando uma receita, né? No qual eu já testei mais de uma vez e eu sei que eles vão fazer não ter erro. Ou pessoas, como eu tive um caso aí, ó, bem bacana, que tem uma aluna minha chamada Márcia. Não gosto de colomba. Nossa, Não porque colomba é seca, porque colomba é aquilo. primeira Ok. vez que. Aí eu falei, vem na minha aula, você não vai se arrepender. Tudo bem, veio na aula, fiz lá tal. Aí falou, amiguinho, isso aqui não pode ser chamado de colomba. Então, assim, nem ela nem os filhos gostavam de Colombo, até ir na minha aula. Ou seja, eles. Aí o filho falou: mãe, você tem que ir para na aula do Júnior agora, tá? Tem que ir, não pode deixar de ir na aula dele, não. Então, as pessoas fazer a minha receita e não ter erro, e experimentar e fazer lá na casa dela e ver que ela conseguiu fazer, que ficou linda. Às vezes não vai ficar bonito, não vai ficar igual a mim, É, a minha. Mas assim, eu super entendo por quê. Mas o que eu sempre falo em aula, meu amigo, é o seguinte, ó. Começa, faz com o que você tem. E aos poucos você vai aperfeiçoando, vai melhorando. Se eu vou conseguir fazer igual a minha, ou melhor do que a minha, eu vou ficar muito grato. Porque eu não me incomodo. Eu quero sim que meus alunos, minhas alunas, eles me superem. Que aí eu vou ficar com sentimento bem satisfatório. no caso ela não gostava de Colomba, né? Aí Ah, conheceu você, aí ela exatamente. Agora amam. agora aperfeiçoou. Já aconteceu alguma situação engraçada durante algum evento? Hum, deixa eu ver aqui. Rapaz, já aconteceu tanta coisa. Rapaz, você tá fazendo umas perguntas, hein? Mas uma mais inusitada. Hein? Uma mais inusitada. Nossa, eu acho que foi fazer uma receita, não me lembro qual foi, e eu esqueci o ingrediente principal, ou seja, o fermento. Nossa, E isso aí, aconteceu já comigo também. e aí eu consegui contornar a situação e fazer, entendeu? Aí foi complicado. Isso foi na aula, tá? Na aula. Ah, lembrei. Eu tava fazendo uma aula de torta três mousse. E aí eu tinha que fazer um processo de uma ganache, aí eu fui, derreti o chocolate e não coloquei a ganache, já coloquei outra coisa por cima. Aí deu aquela cristalizada e depois, enfim, eu consegui contornar a situação e deu certo. E na aula, assim, ó. Mas também já aconteceu assim de você estar com recheio, fazendo aquela rapidez e cair o recheio no chão, alguma coisa, e você falar, putz, perdi o ingrediente. Aconteceu aí, eu fui fazer um teste com quindim, numa forma aí. Nossa, aí eu não sabia, né, porque geralmente eu faço quindim nas forminhas pequenininhas de alumínio, e tal. Eu fui fazendo um teste com a outra forma de um outro parceiro meu. Só que aí eu pensei, deixei o tempo normal, tal, e na hora de desenformar, rapaz, quando eu desenformei assim, Silvio, o quindim, pau, caiu todinho. Nossa. Eu perdi todos os ingredientes, né? Mas foi bom ter acontecido. Eu sempre falo isso em aula. É bom acontecer comigo, eu já passo para vocês na aula o que vocês devem, o que vocês não devem fazer. Então, esse tipo de produto já não dá para fazer. Tem que ser feito mesmo na forma de alumínio. É que nem aquele fio de ovos que o pessoal dá um trabalho, fala que Dá, dá um trabalho fazer, dá, Júnior. Isso aí tem que dá. ter. Há uma Não é só paciência de paciência. Jó. Eu ia falar, não só a paciência também, mas também aquela prática, né? Porque o Júnior uma Exatamente. vez também falou, uma cliente falou pro Júnior, fios de ovos, ou eu escutei, foi o fios de ovos, o Júnior falou, tem que ter paciência de Jó, É a prática prática. ali, tem que saber fazer, Eu, porque senão. sinceramente, nunca fiz, tá, meu amigo? Nunca fiz. Não fiz ainda. Mas um ponto que o pessoal, eu sempre friso nas aulas é o seguinte: eu sou diferente. Então, tipo assim, eu vou fazer uma aula, vou supor, bolo pudim. A receita eu já fiz uma vez só. Ok. Mas tem receita que eu tenho que testar três vezes. E aí, quando eu vou passar para o meu aluno, ele não vai ter o gasto de três vezes, ele vai ter o gasto só de um.
Eu que tive. Júnior, você já perdeu algum bolo importante? Graças a Deus ainda não. Só aquele primeiro mesmo, né? Foi o bolo solado. Mas ali não é. Ali tava no Tava começo, né? aprendendo, tava aprendendo, né? Júnior, e qual foi a sua encomenda mais inusitante? Você falou, não, não acredito. Foi isso aí foi recente agora, hein? Eu vim mês passado, as 2 últimas semanas do mês, foi as semanas, eu considero as 2 semanas mais puxada, mais corrida de todos os meses. Porque eu fui convidado para participar de 2 feiras, né? E participei de uma tal. E aí, participando por esse cliente e parceiro que eu tenho, eles me encomendaram 200 biscoitos. Aí tudo bem, Ah, fiz uns testes lá, tal, né? Que eles queriam carimbados com cacau, só que eu nunca fiz, tá? foi aquele que você postou nos status. Que eu vi Isso, que eu falei, nossa, que você falou que acho que é 200 biscoitos, não isso, foi? aqueles mesmo. Nossa senhora. Aí, e detalhe, viu, meu amigo? Ninguém acredita, mas foi a primeira vez que eu faço daquele jeito. Aí tudo bem, eu fiz, mandei, não, porque a empresa quer assim e tal, ok, fiz. Aí eu, no outro dia, terminando, cara, eu tava dormindo, sonhando, acordando, jantando, almoçando, lanchando, biscoito. Aí eu peguei e falei, tá bom, eu falei, pensando aqui, fazendo meus trabalhos com os biscoitos, eu falei, caramba, será que se o pessoal mandar mensagem pedir mais tanto? Tá vendo que sua boca tem poder? Aí eu recebi uma mensagem da menina lá. Meu, e ficou uma coisa assim, um trabalho perfeito. Aí ela me mandou mensagem, aí falou, Júnior, tem como incluir mais 300? Imagina, pô, Aí eu falei, tem, mas é só o logo da empresa, tal, isso aqui, beleza. E aí? Aí eu consegui fazer. Então assim, mas somando esses biscoitos que foram 500 só desses 2 eventos que eu ia participar, tá? 500. Mas fora as outras aulas que eu dei no mês de maio, que era desse mesmo biscoito, eu acho que eu fiz em média aí uns 700 a 800 biscoitos. Foi o recorde em todo o tempo que eu tô na confeitaria. Eu nunca fiz uma produção dessa. Júnior, eu sei que você é o confeiteiro, vamos supor, top. Júnior, tem alguma receita sua que você gosta de provar? De provar, assim, que você fala, eu gosto dessa, vou comer essa aqui. Eu gosto de todas. Eu gosto de todas. Mas eu prefiro mais um salgado, né? Ah, salgado? Achei que era doce que você gostava. Não, não. Aí, tá Todo vendo? mundo acha o contrário. Não, não. Não, do doce é o bolo de rolo, cara. Bolo de rolo e o bolo de noiva, que são bolos típicos lá de Pernambuco. Mas assim, eu faço, geralmente quando eu faço meus testes, eu faço a metade da receita, um terço ou um quarto, né? Só para fazer um teste para ver como é que fica o resultado. Se eu preciso alterar um pouquinho ou aumentar algum ingrediente, tá? E qual que você gosta mais de produzir, Júnior? Nossa, até um monte, né? Tem um monte. Mas assim, o que eu gosto de produzir, tem um empadão, né? Que é o meu carro-chefe. Então, É. assim, é uma receita que eu tenho um carinho enorme, sempre vou ter. E quando, tô afim de comer uma, eu vou lá e faço ele. E existe algum ingrediente que você ama trabalhar? Hum, ingrediente. Acho que tem Eu diria ingrediente. que era o chantilly, eu tô errado? Não, tem sim, tem um creme culinário, né? Da Ah, empresa no qual eu faço parte, porque esse creme culinário substitui creme de leite. Ou seja, com esse ingrediente, meu amigo, eu deito e rolo, eu faço tudo, seja um bolo, um doce, um pão, enfim, eu faço tudo com ele. Então, para mim, é um dos produtos que não pode faltar na minha cozinha para produzir. você já produziu para algum famoso? Algum bolo, algum doce? Isso é uma curiosidade que eu tenho, né? Porque como o Júnior dá aula, né, e tem bastante Sei. seguidores ali apoiando o trabalho dele, eu falei, será que ele, né, tem algum famoso? Você já produziu para alguém assim? Algum doce? Ainda não. Mas Ainda. pretende. Com certeza, se Deus quiser. Júnior, o que ainda falta você realizar na sua carreira? Acredito que é ter a nossa casa própria, né? Ah, é o sonho. É. É, Enquanto muitos pensam, um carro, uma moto, eu não. Quero ter o meu local ou o local para deixar para meus filhos, entendeu? É esse é o isso. sonho, né, Júnior? É. E assim, é um trabalho de formiguinha, né? É um passo de cada vez, né? Quero muito ser, assim, muita gente já me conhece, está conhecendo mais, né? Mas assim, eu
que as pessoas me conheçam, que vão nas minhas aulas, que conheçam o meu trabalho, que vejam o meu trabalho, vejam que, nossa, eu vi essa foto desse bolo aqui, nossa, dá vontade de comer. A foto já está linda, porque a gente come com o olhar, Sim. né? Então, poxa, se a foto já está perfeita, imagina eu experimentando. Então, é interessante quando a pessoa vê que o produto está lindo, impecável, mas quando come, nossa, É outra coisa, né? exatamente. Júnior, como que surgiu o convite para participar? Você se inscreveu ou alguém te indicou, você entrou? Como que foi? Nossa, isso daí foi bem ótima pergunta, que foi bem interessante isso. O pessoal sempre fala, o raio nunca cai duas vezes no mesmo lugar. Aí você vai entender o que eu tô falando. Eu me inscrevi, né? Aí, tipo assim, eu me inscrevi, tava dando umas aulas aqui e tal, fazendo, mas eu não tava com tanta experiência, não tava nem com a metade da experiência que eu tenho hoje, sabe? E aí eu me inscrevi, tal, tudo bem. Aí, nessa época, eu tinha saído de uma empresa, estava para entrar em outra, né? E acho que foi numa farmácia que eu trabalhava de madrugada. E aí, quando eu cheguei, aí eu dormi, quando eu acordei, vi o e-mail. Ó, você foi selecionado, tal, para participar do que seja doce e tal. Aí eu pensei que era golpe, né? Pensei que era golpe. Eu falei, oxe, não, deixa quieto. Aí tudo bem, deixei. Não respondi nem nada, tá? Esqueceu? Não, Deixou todo mundo lá? não quis responder porque eu achei que era golpe, sério mesmo. Aí quando foi no outro dia, mandaram o mesmo e-mail perguntando. Aí eu falei, oxe, isso aqui é sério, né? Aí, o que que eu pensei? Aí eu falei, poxa, e agora? Porque, tipo assim, ó, eu tinha acabado de entrar nesse local de trabalho. E aí, tipo assim, o programa eu ia participar, mas, poxa, será que eu ia ter visibilidade para conseguir me manter e tal? E aí, tipo assim, eu não sabia quantos dias seria, se era um, 2 ou 3 dias, sabe? Aí eu peguei. Aí o que que eu fiz? O que que eu vou fazer, meu Deus? Aí eu peguei e disse, ó, respondi um e-mail, ó, agradeço a oportunidade, me sinto honrado por esse convite e tal, mas devido a um problema pessoal, eu não vou conseguir participar. Aí o pessoal respondeu, nossa, muito obrigado pelo retorno e tal, e quando você quiser, você pode se inscrever novamente. E tudo bem, e deixei. Fui, É tudo raro, bem. né? Os programas assim deixar uma porta aberta, né? Pro. Não, vai vendo. Aí, até então, assim, às vezes o pessoal fala isso, né, Silvio? Fala Sim, isso aí, sim. mas nem sempre vai dar certo, É. né? Você tem que pagar pra ver. Aí tudo bem. Saí desse trabalho, aí surgiu para trabalhar numa confeitaria, num mercado de alto padrão lá em Pinheiros. E eu falei, poxa, e assim, até então não tinha registro ainda como confeiteiro, viu? Nossa. Não, não tinha registro ainda. Tava fazendo minhas aulas particular, mas eu não tinha comprovação na minha carteira. Aí eu peguei e falei, poxa, saí da farmácia e tal, fiz os testes lá. Chegando lá, falei, ó, vou fazer um teste aqui. Eu pensando, né, vai ser 1 quilinho de coisa. 25 quilos de bolo de cenoura, 10 quilos de bolo de maçã, 15 quilos. Eu falei, nossa, isso foi o teste prático, tá? Pegar a ficha técnica e ver lá, lá 20 quilos de cenoura, 10 quilos de açúcar. E eu falei, caraca, falei, vamos embora. Aí fiz. Aí fiquei um bom tempo nesse mercado aí e tal. E aprendi muito, né? Aprendi bastante coisa e tal, mas embora eu já tinha um bom conhecimento. Sim. E aí eu fiquei lá um bom tempo lá. Aí veio a pandemia. Veio a pandemia, tal, aquilo outro, e aí mudou, tal, enfim. Aí chegou um tempo que, poxa, eu tava meio desanimado, desmotivado lá, trabalhando lá, sabe, nesse local. E aí eu peguei e falei, tá. Aí fiquei me inscrevendo, né? Em Uhum. outros lugares, que eu tinha como auxiliar de expedição, tinha um monte de outras experiência. E aí lá eu tava tranquilo porque eu já tinha o quê? Quase 2 anos. Eu acho que eu fiquei 1 ano e 7 meses nesse local, sabe? Eu tava tranquilo porque aí eu já tinha um registro, então se eu quisesse comprar, ou se eu quisesse trabalhar na área, eu já tinha uma experiência ali, né? Sim. Tudo bem. Aí fiquei, aí apareceu lá, seja doce. Vamos escrever. Aí me inscrevi. Jogou lá, né? Já tinha passado, né? O convite, tudo. Aí me inscrevi, aí beleza. Depois de um tempo, foi e tal. Aí eles me mandaram embora. Mandou embora, tava uma pandemia. E eu vi algo que, não sei onde é que eu vi, se foi no LinkedIn, não sei, que tinha uma pessoa falando o seguinte, que eu guardo para mim até hoje. Muitas pessoas estão esperando amenizar ou passar a pandemia para ir atrás de um emprego, de um trabalho.
Só que não sabem ela que esse é o pior momento. O momento de procurar emprego é agora. Enquanto ninguém pode sair, porque ninguém vai procurar. Por quê? Porque a partir do momento, se a gente for esperar amenizar ou passar, imagine o número de pessoas desempregadas que vão querer um trabalho. E, tipo assim, se você vai se candidatar e você tem mais experiência do que eu, faça o que você vai passar na minha frente, É verdade. né? Então, assim, e aí eu peguei e falei, caramba. Aí comecei a me inscrever nos Infojob da vida tal. Aí a logística me chamou. Fui trabalhar lá, tal, fiquei trabalhando lá. Pá, 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 pá. Aí, beleza. Cheguei em casa e fui dormir. Quando eu acordei, fui ver o e-mail. Ah, tá, vimos que você se inscreveu no Que Seja Doce. Olha só o que eu te falei. Eu caio, É. o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Meu amigo, na hora que eu recebi o e-mail, aí eu falei, sim, tenho interesse. E foi. E foi. E aí a gente fez várias etapas. São várias entrevistas, tá? Ah, Não é são assim não. vários. É, me inscrevi, Eu você já achei tá. que você chegava lá, só fazia uma provinha e Não, foi tudo pronto. online, não, tal, tal, tal. Não, foi não. Não é assim não. Caramba. Não é bagunçado não, gente. Tem toda. Eu passei por várias entrevistas. Aham. Era mesmo. E aí eu peguei, fui e tal. E não, beleza, ó. Você vai ter que fazer. Se passar na primeira prova é isso, na segunda prova é isso, tal, tal. Enfim. Eu peguei, aceitei, fiz várias entrevistas, tal. Escolhi uma pessoa para ir comigo, enfim. Então, assim, surgiu a oportunidade, eu fui. Só que aí, na primeira chamada, eu não tinha a experiência que eu tenho hoje. Já na segunda, as coisas já estavam diferentes. E um ponto que vale eu reforçar aqui, meu amigo, era assim, é a confiança. Então, na primeira oportunidade, eu não estava seguro, né? Eu não estava tão preparado, digamos assim. E depois que eu trabalhei nesse local, quase 2 anos, eu aprendi muita coisa, tal. E assim, então eu conseguiria participar novamente. Então eu fui. E aí foi bem legal. E como pra você, Júnior, foi assim, participar e entrar ali e ver aquele estúdio? Nossa, Você ali sonhou com alguma coisa? Você teve. Porque eu digo porque assim, eu fui poucas vezes na televisão, né? Eu entrava e falava assim, meu, como é ser apresentador, né? Como é que tá ali, né? O pessoal todo te assistindo. Falei, um dia eu quero fazer isso pra ver como é. Eu não tô fazendo, né? Eu tô começando ainda, né? sim. Mas imagino você, como que foi isso? Pra confeitaria, pra você falou assim, meu, vou me aperfeiçoar cada vez mais. Esse programa pra mim aqui caiu, Uhum, esse que seja doce caiu aqui pra mim como uma luva pra mim dar uma mais direcionamento pra minha vida uhum. sobre a confeitaria. Como que foi? Pra ser sincero, eu pensei que ia ficar muito nervoso, ansioso, porque eu sou, mas eu não fiquei. Sabe que é uma pessoa tranquila? Foi eu. Eu fiquei muito, mas muito tranquilo, sabe? Tava lá, tal, e então assim, foi bem bacana. Foi uma experiência assim, ó, incrível e aprendi bastante coisa, levei, trouxe muita coisa, o que eu poderia fazer e não fazer. Naquela gravação que você fez, se você pudesse voltar hoje lá, Uhum. você faria alguma coisa diferente ou você não faria nada? Você deixaria do jeito que tá, você não mudaria nada? Ah, eu mudaria. Eu O mudaria. quê? Então, a pessoa que eu levei para me ajudar. Mas por quê? Ela. Ó, assim, é que Deus sabe todas as coisas, Sim. mais uma vez. Então, meu amigo, eu deixei de seguir a minha intuição, porque o tema da primeira prova era uma fruta. Então, você poderia escolher lá uma fruta do Amazonas. O meu episódio foi Sabores do Amazonas, da sétima Tem que temporada. da sétima É, temporada? sétima temporada, Sabores do Amazonas. Então, você poderia escolher lá as frutas. Então, tinha poaçu, tinha um monte de coisa. Eu amo graviola, né? Mas o graviola não assentou muito para a primeira prova, que seria picolé. Então, eu peguei o cupuaçu. Então, o cupuaçu, eu fiz um teste e tal para passar, porque eu tenho que passar a receita com todos os ingredientes que eu ia usar lá, tal, bonitinho. Tenho que falar, vou usar uma colher, um garfo, um garfo. Tem que ser bem específico para ele separar tudo, tá? Ingredientes, tudo mais. Então, eu escolhi o cupuaçu. Aí, se passar para a segunda prova, eu também tinha que fazer um teste. Eu fiz um teste, aí tinha, o segundo teste era o açaí. Você tinha que fazer qualquer coisa com açaí. Aí eu pensei, poxa, aí eu fiz um teste como é que se diz? Uma torta mousse de açaí. Torta mousse de açaí e tal. E eu falei, poxa, eu gostei. Aí essa minha ajudante, né, foi a me ajudar também. Aí, assim, ela pegou, ela falou,
fosse você, eu faria o bolo de rolo. Porque é seu carro-chefe, isso, aquilo, outro, pipipi. E aí tava na pandemia, né? Então, antigamente dava pra você levar o doce de apresentação, que eles voltam, né? Eles voltam. Como tinha pandemia, eu tinha que mandar foto. Aí eu mandei uma foto de um moço de maracujá com um bolo, um pudim e o bolo de rolo. Beleza. Aí, não, isso, aquilo, outro, eu fiquei naquela. Faça a mousse, eu faço o bolo. Faça a mousse. Então tá bom, né? Vamos fazer o bolo. Aí eu fiz o bolo. Aí tudo bem, chegando lá, fomos fazer lá a primeira prova. Aí ele falou, ó, dessas três aqui, você tem que escolher uma, Júnior. Aí eu falei, bolo de rolo, que foi o doce a apresentação. E aí você ia ganhar 10 minutos de vantagem nessa prova, na primeira prova, sabe? Então assim, aí o pessoal foi lá, né? Eu entrei, me apresentei lá, tal. E aí o pessoal falou, nossa, Carol e o Lucas e o outro apresentador que não me recordo o nome dele, é o Roberto. Aí falou, olha, primeiro foi a Carol, eu falei, Júnior, incrível, impecável, perfeita, a simetria perfeita, bolo de rolo, né? Aí tava nós três, né? Já estavam voltando, né? Aí tudo bem, aí depois veio o Lucas aí perguntou sobre, aí falou do bolo de rolo também. E aí ele tem, né, forma de pagar, e ele falou, ó, eu pagaria por esse doce. Então ele escolheu o bolo de rolo e o outro. Então foi votação unânime e eu ganhei 10 minutos na prova. Júnior, vamos para um bate-bola rápido Bora, aqui? Vamos lá. Seu doce favorito? bolo de rolo. Bolo de rolo ou bolo tradicional? Bolo de rolo. Chocolate ou leite condensado? Chocolate. Curso presencial ou online? Presencial. Café ou chá? Café. Confeitaria artística ou tradicional? Tradicional. Uma inspiração. Eita. Meu professor. Um sonho profissional? Me tornar um confeiteiro bem conhecido. Um ingrediente indispensável. Amor. Uma palavra que define a sua trajetória. Perseverança. Uma cidade para dar aula. Recife. Ele gosta. Uma feira inesquecível. Ixi. Pode ser duas, não? Não, uma. Uma só? Foi sem dúvida aí, ó. Poxa, cara, agora você me pegou. E agora? Eu tenho que fazer Unidunité para escolher? Eu acho que foi foi a Fispal. Pessoal, um conselho para quem está começando agora. Assim, pensar, escolher um doce que vai ser o seu carro-chefe e começar a focar nele. Sucesso em uma palavra. Vitória. Júnior em uma palavra. Vencedor. E para fechar o nosso bloco, a última pergunta. Se você tivesse apenas 30 segundos para convencer alguém a nunca desistir dos seus sonhos, o que você diria? Sem dúvida, eu sou prova viva que eu passei muitas coisas para chegar onde eu estou. Então, para eu viver e me manter da confeitaria hoje, foram exatamente ou aproximadamente, meu amigo, estamos falando aí de quase 9 a 10 anos. Tempo, hein? Será que tem tempo? Até demais. Então, Júnior, eu quero te agradecer muito. Olha, para você que gostou dessa entrevista, por favor, nos sigam, que é o Caneca Cash. E obrigado pela oportunidade que vocês estão me dando de estar aqui. Júnior, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Júnior, aonde as pessoas te acham quando quiser que você ministre aula, que você mostre um pouco do seu trabalho, dos seus cursos? Pode falar. Tem minha página no Instagram, Silvio, né? Que tá como Júnior Gourmet, tá? Geralmente lá tem todos os meus trabalhos, né? Seja aula presencial, seja alguns testes, todos os testes que eu faço eu divulgo lá, que isso é geralmente os testes que eu faço é para chamar a aula. Então faça um teste já pensando na aula, né? Utilizando os produtos das empresas parceiras que eu tenho aí. Tá? Então, quem quiser conhecer meu trabalho, ver lá, procurar saber, faz consultoria particular, também faço também, pode me mandar um direct ou pelo WhatsApp também, e a gente pode estar negociando e conversando aí para estar fazendo um trabalho bacana. É isso. Então, sigam o Caneca Cash e sigam o Júnior também. Isso aí. Muito obrigado, pessoal. Obrigado a vocês.